caminho, né? E claro, para entender o método, além das cabeçadas, né, os tropeços, os erros, às vezes algumas coisinhas ajudam a gente, né? Fábio falou nisso, Pedro falou da importância da consultoria, do Yamada-san, que também foi meu mestre na Copene, onde eu trabalhei, foi o meu consultor. Depois de muita briga, porque a Copene não queria consultoria, a diretoria da Copene, à época, dizia que não, nós somos suficientes. Nós somos engenheiros, porra, pelo amor de Deus, a gente sabe como fazer as coisas. Leiam esse negócio e apliquem, porque vocês são capazes. E a gente lia e não sabia nada. Toda a nossa engenharia, todo o nosso conhecimento sobre termodinâmica, físico-química ficou de lado, porque não era simples. A gente não entendia essa simplicidade. Era o referencial, imagine, coitado. Todo mundo me perguntava e eu perguntava para mim mesmo, digo, Canário, eu não sei responder isso. O que é que você vai fazer, Canário? Eu digo, meu velho, eu vou dar qualquer resposta. Como ninguém sabe, vai ser verdade. E era assim que a gente tocava a nossa vida. Algumas dessas leituras eram leituras, assim, adequadas ao momento, outras nem tanto. Então, a consultoria me veio, depois de muito convencimento com a diretoria, veio me dar esse norte, me dar esse caminho, me orientar metodologicamente, né? Essa interpretação dessa simplicidade que o TPM nos oferece. Você viveu isso, Roger, lá na Procter, no início das suas relações? Como é que foi esse conflito interno sobre o como fazer, né? Por que fazer daquela forma? Você teve suporte de consultoria que te orientou? Você bebeu na fonte de outras fábricas, da própria Procter? Fala um pouquinho sobre isso, meu amigo. Vamos lá. Acho que, não querendo repetir coisas que o Fábio e o Pedro falaram, que são fundamentais, e você também, a simplicidade, rigor na metodologia, etc. E nesse ponto, várias organizações têm isso, mas as americanas, eu posso dizer pela Procter, ela é muito rigorosa nas coisas que ela se propõe a fazer. Então, no momento que eu estava lá na Procter e eu tive a oportunidade, que eu falei, de vivenciar um período na Procter, na Argentina, aquela fábrica da Argentina era considerada um modelo de implementação do tal do IWS lá, né, que era o TPM junto com a gestão de pessoas. Era uma empresa, era uma fábrica lá que realmente ela estava dando resultados, aí talvez um contraponto do que o Fábio falou quando ele ingressou lá em Anastácio, né? Ela dava resultados, só que ela não envolvia 100% das pessoas como devia envolver. Então, muito dos resultados era aquela força bruta de um grupo. O grupo daqueles, que nem você falou, Canário, que dos engenheiros, que eles que sabem, então manda os outros fazer, só que o cara tem o melhor martelo do mundo, mas não sabe onde dá a martelada, né? E aí precisa pegar o cara que está lá no pé do canhão, porque aquele cara sabe o lugar da martelada, porque ele vive aquilo todo dia. E aí acho que esse foi um desenvolvimento bacana lá na Procter, no período que eu tive a oportunidade de ficar na Argentina. Houve um envolvimento bem significativo de todos os colaboradores. A gente sabe, né, da metodologia, tem uma série de pré-requisitos, né, para fazer o processo do TPM, e não é à toa que um deles é ter o 100% do envolvimento de todo mundo, desde a alta gestão até o pessoal que está lá realmente executando os processos, sejam operacionais, logísticos, administrativos, onde for. E isso na Procter a gente teve essa oportunidade de vivenciar, mas mais do que lá na Procter, isso é um negócio que você percebe quando você sai, né? Porque você está tão envolvido no turbilhão de uma organização que você fala, não, eu comparo a Procter do lado A com o lado B, do país X, do país Y, só que aí você dá um passo fora da Procter, que foi a oportunidade que eu tive quando eu fui para a IMC, e aí você fala, nossa, aprendemos um montão, mas o que tem de coisa para aprender é incrível, né? E não é à toa que nesse processo de consultoria, quando você transmite aquilo que você sabe, você adquire um monte de conhecimento, e para mim foi fundamental a frase que
você só sabe que sabe quando você tem que ensinar alguém, né? Então, na hora que você vai partir para esse processo, você questiona uma série de coisas que você já fez, os erros cometidos, toda aquela experiência que foi fabulosa e fundamental, mas aí você começa a se encontrar em outras encruzilhadas que você fala, e agora, né? Lá não era assim, lá a gente fez assim, funcionou, aqui não funciona, né? E esse é o legal, porque até o Pedro também fez a menção, fábricas que estão próximas da mesma organização, não é a mesma fábrica, não, elas são a mesma organização, só que a organização são feitas de pessoas, em cada estrutura tem pessoas diferentes. E você tem que saber tirar o melhor proveito dessas pessoas. Então, o TPM, na sua simplicidade, no envolvimento de todo mundo, é o que vai fazer você poder agregar no processo final, fundamental o comentário do Pedro, de saber qual é a estratégia da organização, onde ela quer chegar, porque se você também não souber aplicar isso para fazer essa promoção do processo, naturalmente, lá em cima, alguém vai falar, não, o negócio é muito bonito, mas não é isso que eu quero, né? Então, tem que a coisa estar muito conciliada, né? Então, realmente, lá na Procter, tivemos excelente suporte. Como eu falei, quando eu fui para a fábrica da Argentina, foi mais ou menos semelhante ao que o Fábio falou, porque 2 semanas que eu tinha colocado o pé na Argentina, falavam um espanhol muito mal, pior que um portunhol, e naquela semana estava chegando o Tokutaro Suzuki para fazer a primeira auditoria lá da fábrica. Nossa então, Senhora. Foi já um entendimento muito bacana, né, que teve lá. Primeiro eu não entendia direito o que os caras falavam na Argentina, depois ainda tinha que falar com o japonês e aí era complicado. Mas foi uma experiência fabulosa, acho que essas pauladas que a gente toma enriquecem pra caramba. O que você não pode é ficar chorando da paulada que você tomou. É o que você vai fazer para não tomar mais paulada, né? Conhecer mais, aprender mais, envolver mais as pessoas. Então, a estrutura que precisa ter esse suporte, quem vai fazer esse processo e quem está fazendo o processo de implementação do TPM ou de uma metodologia que busca reduzir perdas, ganhar na sua eficiência, etc., tem que ter o suporte da alta gestão, isso não faltou no processo que eu estava lá, e isso a gente via claramente aplicando a metodologia quando eu estava na IMC, né? As organizações, e não é ao acaso, aquelas que mais avançaram é porque tinha o suporte da alta direção. As que mais atravancavam no meio do caminho é porque alguém disse que é bom fazer, né? Que nem o Fábio falou, mas você dava aquela cutucada na casca de ovo, mas por que você está fazendo? Não vinha resposta. O ovo quebrava no primeiro cutucão. E muitas utilizavam esse processo para significar, criar a significância da aplicação da metodologia. Infelizmente, várias nunca souberam responder e depois quebrava a cara, que nem o Pedro falou, sobe, ganha resultado, ganha prêmio, 2 meses depois está caindo de novo e não dá aquela consistência que é fundamental no processo. Verdade, então, Roger. Eu diria que temos experiências fabulosas aí e exemplos de todos os lados, né? Principalmente nos 6 anos que eu tive a oportunidade de vivenciar junto com você na IMC.